Olá, sejam bem-vindos ao webinar de lançamento do Rádio Estúdio 10.1 Berlim, no Brasil. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor de embarcadeiro para a América Latina. Aqui estão meus dados de contato e especialmente nossas comunidades no Facebook, Delphi Brasil e Embarcadeiro BR. Esses são os principais pontos de contato da Embarcadeiro com nossa comunidade aqui no Brasil. Portanto, siga-nos no Facebook, em Delphi Brasil e Embarcadeiro BR. Nossa agenda de hoje, nós vamos falar sobre o produto Rádio Studio, seus principais valores e, obviamente, sobre tudo o que há de novo no Rádio Studio 10.1 Berlim. Antes de mais nada, eu gostaria de destacar que a Embarcadeira é agora uma empresa 100% focada em desenvolvedores. As ferramentas de banco de dados e demais produtos agora são parte do portfólio da Idera e se somam aos demais produtos da Idera de banco de dados, e a Embarcadeiro permanece como uma empresa 100% voltada para o desenvolvedor. É uma empresa de desenvolvedores para desenvolvedores como vocês. Okay? Visitem nosso novo site e confiram lá todas as novidades e recursos que já estão disponíveis. Vamos lá falar um pouco sobre Rádio Studio. O que é o Rádio Studio? O Rádio Studio é a maneira mais fácil de criar aplicações multiplataforma, com compilação nativa para múltiplas plataformas, suporte a serviços nas nuvens e uma ampla conectividade para IoT. O Rádio Studio permite desenvolvimento visual e rápido através de um poderoso framework VCL para o Windows e desenvolvimento FireMonkey multiplataforma, suportando aí o Windows, Mac, iOS, Android e algumas novas futuras plataformas que estão por vir. Temos a melhor biblioteca para o Windows. O VCL é, sem dúvida, a melhor biblioteca de componentes que incorpora a API do sistema operacional Windows e também interfaces com. Extremamente fácil, extremamente simples de se utilizar, reutilizável e extensível, além de uma série de soluções e pacotes de terceiros que estão disponíveis no mercado. Suporte total para o Windows 10, integração com o Windows RT, que é a API nativa a partir do Windows 10, API multiplataforma do Windows 10, controle com estilos de aparência do Windows 10, componentes para acesso aos serviços do Windows RT, nós vamos ver alguns detalhes disso hoje, e uma série de bibliotecas de estilos para a modernização de sua aplicação. Então, facilmente você consegue migrar a sua aplicação para a nova versão do Rádio Studio, Delphi CBuilder e torná-la moderna, dar a sua aplicação visual de uma aplicação Windows 10, não importa a versão do Windows que você está rodando. Rádio Studio suporta aplicações nativas multiplataforma através do FireMonkey. Nós temos suporte a 4 distintos sistemas operacionais, 32 e 64 bits, para CPUs Intel e ARM. Com compilação nativa, nós conseguimos a máxima performance e segurança. Bibliotecas de runtime e acesso a dados que são multiplataformas, então aí entra o FireDAC, entra a nossa RTL, onde você tem todo o controle de uso de memória, acesso a arquivos, threading, exceções, leitura de arquivos XML, JSON, acesso remoto via HTTP, REST, tudo na RTL, na biblioteca de runtime, que é comum a todas as plataformas. É a mesma RTL, você não programa duas vezes, é a mesma RTL, a mesma infraestrutura para todas as plataformas. Além de uma biblioteca de componentes visuais do FireMonkey, que possui design flexível, estilos, e também renderização de forma nativa, componentes nativos para cada uma das plataformas. Você escreve o código uma única vez, consegue customizar tudo em tempo de design e fazer o deployment para múltiplas plataformas, para o Windows, Mac, iOS e Android. Suporte a serviços nas nuvens, suporte para Amazon e suporte para Windows Azure, provedores BaaS como Parser, Kinvey, App42, são provedores que suportam uma infraestrutura pronta na web para uso, onde você pode fazer storage, tem acesso a push notification, uma série de outros serviços. Bibliotecas client REST e HTTP para acesso direto a recursos que estão remotos. Então, e essas bibliotecas estão baseadas nas bibliotecas nativas de cada plataforma, então isso te dá HTTP e HTTPS nativo em cada plataforma, sem riscos de segurança, sem nenhuma dificuldade com relação a proxy e etc, porque eu estou, na verdade, utilizando a infraestrutura nativa em cada uma das plataformas suportadas.
Além de acesso a dados, a banco de dados relacionais, componentes de banco de dados no SQL. Temos um suporte completo agora para MongoDB, suporte a Big Data completo nativo dentro da sua ferramenta do Delphi e do CBuilder. E uma ampla conectividade com a Internet das Coisas. A Internet das Coisas permite que você amplie o alcance de suas aplicações, seja ela desktop ou mobile. Então nós suportamos Bluetooth, Bluetooth Low Energy e também Wi-Fi. Temos componentes IoT prontos para uso. Basicamente, você dropa um componente no seu formulário e você tem conexão direta com uma série de dispositivos de IoT. Detecção de proximidade, Beacon Fence, nós vamos falar mais à frente, que é para a criação de aplicações para GPS indoor, GPS em lugares fechados, como hospitais, empresas, etc. Coleta de dados de qualquer tipo de sensor que suporte estes protocolos de maneira praticamente automática. E monitoramento de dispositivos que estão remotos via SingPoint. Nós vamos falar também o que é o SingPoint, é um lançamento que vem em conjunto com o RadStudio 10.1 Berlim. RadStudio tem um notável foco em soluções corporativas através do FireDAC, que permite acesso de alto desempenho a todos os principais bancos de dados do mercado. Então, aí nós estamos falando de praticamente todos, realmente, Oracle, SQL Server, DB2, Sybase, Informix e por aí vai. Todos os principais bancos de dados do mercado suportados de maneira nativa. Arquitetura de serviços corporativos de classe Enterprise, RadServer, um anúncio que nós vamos fazer ainda hoje, e também REST APIs com DataSnap. Então, criação de serviços para consumo de dados e definições de regras de negócio de maneira para sua corporação, seguindo aí os princípios do SOA. Na verdade, o objetivo, a partir de agora, especialmente com o que nós vamos ver hoje do RadServer, é redefinir o conceito de desenvolvimento corporativo para algo extremamente rápido, extremamente robusto, com o RadStudio, com Delphi, CBuilder e RadServer. E é RAD, você entrega antes. Para quem conhece, sabe do que nós estamos falando. Extremamente rápido de desenvolver, extremamente seguro, resultado final excelente, uma arquitetura muito sólida, então você consegue entregar as suas aplicações em média 5 vezes mais rápido que qualquer outra plataforma. Em algumas, muito mais do que 5 vezes, mas em média 5 vezes mais rápido que qualquer outra plataforma, e isso vale muito dinheiro. Com suporte de entrega através de múltiplas plataformas, desktop e mobile, e múltiplas plataformas de banco de dados ou soluções nas nuvens. Então você entrega antes porque é realmente RAD. Muito bem, vamos lá. O que há de novo no RAD 10.1 Berlim? Os principais temas desta versão. Temos um totalmente novo instalador, na verdade, muito mais do que instalador, que vai nos permitir atualizações do produto, com ele já instalado em produção, sem traumas. Né? Uma série de melhorias no ferramental de desenvolvimento multiplataforma e componentes nativos, amplo suporte para IoT, Internet das Coisas, nós vamos ver alguns exemplos práticos hoje. Também foco em mais produtividade, como sempre, o objetivo é adicionar mais produtividade para o desenvolvedor, qualidade, performance, estabilidade, nós vamos detalhar aí tudo que foi feito no RAD Berlim ainda hoje, e atualização dos drivers do FireDAC. Todos os drivers do FireDAC atualizados para as versões mais recentes de cada um dos motores de banco de dados disponíveis no mercado. Uma nova experiência de instalação. Então, por que nós criamos um novo instalador? Primeiro que o instalador anterior ele era monolítico, lento, então era um instalador que ele obrigava a seguir uma série de passos, né, em todas as vezes, em alguns casos horas para instalar o produto. Então o plano agora é iniciar em poucos minutos. Você instala o core, basicamente isso significa a IDE do produto, e uma vez instalada a IDE, você seleciona as plataformas que quer trabalhar ou as plataformas que você tem licenciado, e ele vai baixar essas plataformas e atualizar a sua IDE. Então isso é feito já com o Delphi rodando. Né? Nós vamos ver aí um exemplo disso, um vídeo com um processo de instalação.
Isso vai permitir também uma melhor experiência de trial, de testes, né? Então, toda vez que um cliente quer testar o produto, com essa metodologia nós conseguimos ter uma melhor experiência, mais flexível e mais moderna para o período de testes do cliente. Então, esses são os principais objetivos aí do porquê a criação de um novo instalador. Aqui está, para que quem ainda não teve contato, né? Então você faz uma instalação mínima, isso é basicamente a ideia, e depois você tem uma interface onde você pode selecionar as plataformas que você vai trabalhar ou aquelas que você tem licenciado e aplicar. No momento que você aplica, ele faz o download dessas plataformas e atualiza a sua IDE e está pronto para trabalhar. Isso é baseado na tecnologia do GetIt, que foi introduzida no XE8. O GetIt, para quem não conhece, ele permite que você baixe componentes diretamente na IDE, instale automaticamente, nós vamos mostrar isso hoje também, e essa novo instalador é totalmente baseado no GetIt. De qualquer maneira, nós estamos mantendo o instalador tradicional disponível via um ISO, para quem ou tem alguma dificuldade com acesso à internet ou queira instalar via o ISO, então o ISO está disponível para download também. Eu vou passar então aqui para a ideia do produto, né? Se nós vamos aqui a Tools, Manage Platforms, você tem a lista de plataformas que estão instaladas, né? Então, basicamente, quando você instala, você tem somente a IDE, e aí você seleciona quais são as plataformas que você deseja utilizar, né? Eu posso a qualquer momento remover plataformas ou readicioná-las. Quando você aplica, aqui ele vai fazer o download ou a remoção das plataformas. Você também tem aqui as opções adicionais, como Help, exemplos e componentes de terceiros que são parte do produto, SDKs para Android, etc. Então, este é o Feature Installer, é onde você seleciona as plataformas que você quer instalar. Obviamente, isso pode variar em função da sua licença, das plataformas que você tem acesso. Né? Então, eu vou mostrar aqui na sequência em um vídeo como seria um processo resumido da instalação ocorrendo do RAD Studio 10.1 Berlim. Então, esse é o instalador, né? Você dá início aqui ao processo de instalação, aceita aqui os termos de licença, você pode obviamente revisar aqui a licença e informações de privacidade. Em Options, é possível escolher instalar somente para um usuário ou para todos os usuários, participar ou não do programa de melhorias de experiência da Embarcadero, ele vai enviar estatísticas da IDE, né, do que está acontecendo para o Embarcadero. Clicando em OK, ele vai instalar o Core, que é basicamente a IDE, e com isso vai permitir passarmos para a interface de seleção de plataformas. Então, no Platform Selection, você tem a opção de eleger aí quais plataformas você quer trabalhar ou aquelas para as quais você tem licença. Então, selecionada as plataformas, você vai clicar em continuar e ele vai iniciar o download dessas plataformas de acordo com a sua seleção. Você pode a qualquer momento adicionar ou remover plataformas da sua instalação. Né? Obviamente, isso é a chave para que no futuro os updates cheguem também via esta plataforma, via o GetIt. Né? Então, hotfix, updates vão ser baixados aí automaticamente via o Platform Selection do integrado à IDE do RADStudio. Aí você tem opções adicionais, posso selecionar se quero instalar os exemplos, o help, componentes de terceiros que fazem parte do produto. Então, uma vez feito a seleção, você vai dar andamento aí na instalação e ele vai iniciar o download daquilo que foi selecionado. Você pode ver ali que é atualizado aqui o tempo estimado, né, de acordo com, obviamente, uma conexão, com a conexão de internet disponível e o tamanho, o espaço requerido para essa instalação de acordo com a seleção que o usuário fez. Tá? Então, uma vez selecionado as opções que você deseja, você deve aceitar também os contratos adicionais de licença para cada uma das ferramentas selecionadas. Podemos aí de uma vez aceitar a todos. E ele vai iniciar o processo de download. Okay? Uma vez concluído o download, você reinicia a IDE e ela está pronta para a utilização. Okay? Então, essa é uma visão geral de como é o novo instalador do RADStudio 10.1 Berlim. Dando prosseguimento, agora vamos falar sobre melhorias nas plataformas nativas, que é parte aí dos principais temas do RADStudio 10.1 Berlim. Nós continuamos distribuindo 14 compiladores, assim
a exemplo do que ocorria no Seattle. Então, nós temos 7 compiladores Objective Pascal e 7 C++, então aí suportando Windows 32 e 64 bits, o Mac, Android, iOS 32 e 64 e iOS Simulator somente para Objective Pascal. Algumas melhorias e avanços no C++, na compilação para C++. Agora todos os compiladores C++ estão baseados na mesma versão do CLang 3.3 e LLVM 3.3, então temos aí um standard para todos os compiladores C++. Isso significa que nós temos suporte completo para C++ 11, para o padrão C++ 11 em todos os compiladores C++, o que é um standard do mercado. Né? Foi adicionado também suporte um suporte adicional para a RTL do Delphi no C++. Então, lá no C++, você pode utilizar objetos da RTL do Delphi, né, naturalmente. No Seattle 10, na versão 10 Seattle, nós adicionamos suporte a Lambda, o que permitiu ter métodos algo parecido com métodos anônimos, né, e suporte também a utilização também do Parallel Program Library no C++. Porém, agora foi acrescentado suporte a iterators da STL para tipos da RTL do Delphi no C++. Então você pode, por exemplo, no Dynamic Array do Delphi, dentro do C++, utilizar for each, range, são os algoritmos da STL agora disponíveis, aplicáveis a RTL, ou objetos da RTL do Delphi dentro do C++. Eu tenho aqui um exemplo disso bastante simples, que é um projeto em C++, né? Então aqui o que está acontecendo está sendo usado aqui um Dynamic Array, que é um tipo da RTL do Delphi, e através do for each da STL você consegue fazer a interação nesse tipo de dado, né, nesse array dinâmico, fazer um shuffle aqui, por exemplo. Então você tem a STL do C++, que é a standard do C++, fazendo a manipulação de um objeto da RTL, que é da RTL do Delphi. Então, se nós executarmos isso daqui, basicamente você pode ver aí a manipulação do Dynamic Array, que é um elemento da RTL do Delphi sendo usado dentro do C++. Alguns avanços em termos de compiladores para Delphi, né, das ferramentas nativas de Delphi. Então, agora, tipo UTF-8 String para todos os compiladores, também no mobile. Anteriormente, somente estava disponível para desktop, agora também no mobile. Então, você volta a ter acesso a um byte string, né, a cortar a string e extrair um byte também no mobile, tomar uma posição ali da string. Né. Agora, referências do tipo wiki para interfaces em todas as plataformas, anteriormente só estava para mobile, agora também para desktop, então isso estandariza o seu código na hora de utilizar a interface, o mesmo código vai servir para todas as plataformas, né? E também referências unsafe, também em todas as plataformas. Tá? Então, por exemplo, vou passar aqui novamente para a ideia do Delphi, né? E nós temos aqui um exemplo de como isso é aplicado no código, na prática. Né? Então você tem aqui uma declaração de uma interface e um objeto que implementa esta interface. Em uma situação como essa, onde eu vou aqui instanciar dois objetos dessa mesma classe e um objeto vai fazer referência ao outro. Né? Então você passa a ter uma referência circular. Nesse caso, mesmo quando você sai aqui do escopo, dado essa referência circular, o mecanismo do ARC não vai remover esses objetos da memória. Como consequência, você tem um memory leak. Então, porque o reference count vai continuar sendo ao menos 1. Né? Então, se nós executarmos aqui, executamos uma vez, né, a opção aqui do wiki reference. Você tem o reference count igual a 1 e depois igual a 2, por causa da segunda utilização do mesmo, a segunda referência ao objeto. Então, quando nós encerramos a aplicação, ele vai apontar aqui, conforme esperado, o memory leak. Está lá configurado para reportar memory leak na saída. Né? Muito bem, por que isso está acontecendo? Dado essa referência circular. Então, isso permite que você marque, por exemplo, este membro aqui da classe como um wiki, significa que
ele não vai ser considerado para o reference count, né? Então, nesse caso, simplesmente usando esse atributo, você tem a mesma situação, porém o reference count reduz, não é incrementado, e aí você não tem o memory leak. No outro caso, no outro atributo, unsafe, né, ele remove totalmente a funcionalidade do ARC desta instância em particular do objeto. Então, neste caso, você vai ter um memory leak se você não fizer aqui o free manualmente. Né? Então, não estou mais usando o mecanismo do ARC, com isso eu consigo desabilitar a ação do ARC sobre este objeto em particular, esta variável em particular. Então, se nós executamos aqui, nesse caso, né, o unsafe reference count é 0 e eu tenho um memory leak. Por quê? Porque eu deveria aqui manualmente fazer a liberação do objeto. Se eu remover o unsafe, então o ARC vai entrar em ação, né, o automatic reference count, e vai remover ele da memória. Ok? Então isso permite mais granularidade aí no seu controle quando trabalhando com interfaces e com classes. Outras features que foram adicionadas da RTL, tá? Buffered File String, isso tanto Delphi quanto C++, isso permite uma leitura e escrita muito mais rápida de arquivos. Então, é um tipo totalmente novo, com basicamente compatível, os mesmos métodos do FileStream anterior, mas com uma performance melhorada. Outras melhorias no T-Strings, para todas as plataformas também. Melhor performance no String Replace no pós, dado aí otimizações da RTL, né? E algumas melhorias também de performance no HTTP Client. Então, voltando aqui para a IDE, vou carregar aqui um exemplo que ilustra o buffer string. Então, nós temos aqui, inicialmente, um string write, onde vai ser criado aqui um arquivo, né, como resultado, que é o string write tradicional. Nós temos aqui um file stream que vai ser usado para o read, né, tradicional, já existente nas versões anteriores. E aí, para comparar, o mesmo código, é basicamente o mesmo código de leitura, né, porém usando o buffer file stream, que é a nova classe que foi introduzida agora no Berlin. Né? Então vamos observar aqui a diferença de tempo executando esses dois casos. Então inicialmente a gente vai criar o arquivo, foi escrito o arquivo, vou fazer o read, a leitura com o método tradicional. Então aqui em milissegundos, 2.439 milissegundos. Tá? E a leitura com o buffer de FileString, 12 milissegundos, a diferença significativa de performance aí entre eles. Então, algumas outras melhorias aí importantes em termos de RTL. Com isso, nós cobrimos as novidades e melhorias com relação à infraestrutura do produto, a RTL e classes de baixo nível. Vamos falar agora sobre mobile e FireMonkey. E por que mobile e FireMonkey? Bem, mobile é a plataforma que mais cresce entre os sistemas operacionais do mercado. Nós temos perto de 2 bilhões de usuários ativos em iOS e Android. Então, obviamente, iOS e Android seguem sendo mais de 95% do mercado. As apps nativas continuam sendo a tecnologia preferida para mobile, muito mais do que o web application ou qualquer outra solução. Porque a app nativa tira vantagem das capacidades do hardware. E o FireMonkey oferece um código único para você compilar a sua aplicação, tanto para mobile, iOS e Android, quanto também para desktop, Windows e Mac. Delphi e CBuilder permitem uma migração suave para mobile, especialmente para desenvolvedores que sempre estiveram mais voltados ao mundo desktop, né? Além de permitir integração de aplicações mobile e aplicações desktop, utilizando, por exemplo, AppTethering, que é um recurso muito legal e que está disponível para todas as plataformas VCL e FireMonkey. A arquitetura da plataforma FireMonkey. Então nós temos uma arquitetura multidispositivo, multi-device,
de código-fonte único, ou seja, desde a interface do usuário, a qual pode receber um visual baseado em styles, ou visual nativo de cada plataforma, utilizando múltiplos compiladores para diferentes plataformas e todas elas produzindo código nativo. É totalmente RAD, mas com uma arquitetura orientada a objeto bastante forte, disponível para Windows, para Mac, para Android, para iOS. Esta é basicamente como está organizado, como está constituído o produto. Né? Você troca de plataforma, basicamente, alternando aqui a plataforma no seu Project Manager, sem alterações no código. Nós temos um recurso no FireMonkey para aplicações multiplataforma, que é o Multi-Device Designer. E esse recurso é incomparável, não há nada no mercado parecido com isso. São views compartilhadas, e as quais você pode personalizar para cada uma das plataformas, totalmente visual. No RAD-Studio 10.1 Berlim, nós trouxemos um novo recurso, que é o Multi-Device Preview on Device. Então, o Mood Device Preview on Device te dá em tempo real o seu formulário, um preview do seu formulário nos dispositivos que você tem conectado, sem a necessidade de deployment. Okay? Então, vou mostrar um pouco desses dois recursos para vocês agora. Vou passar aqui para a ideia do RAD-Studio Berlim e vamos revisar algumas das features como o Multi-Device Designer e Preview que foram introduzidos aí no XZ8, depois no RAD 10 Seattle e em seguida o Live Preview no device, que é uma novidade do RAD Studio 10 Berlim. Então, vamos lá, vou carregar aqui um projeto. Esse é um projeto demo que facilita a compreensão do que, qual o poder que tem as views, né, o conceito de views dentro do FireMonkey. Então, você consegue aqui no Form Designer ter uma visualização particular para cada uma das plataformas que você quer suportar e fazer ajustes nestas visualizações. Na verdade, as views são como heranças do formulário principal, né? Uma espécie de herança do form que você desenhou. Então aqui eu desenhei este formulário na plataforma configurada para a plataforma Windows, né? O formulário Master. E nós vamos adicionar, além da ViewMaster, então aqui eu gostaria de distribuir, por exemplo, essa aplicação para um iPad. Então a gente vai adicionar aqui uma view para o iPad. Para um Android de 4 polegadas, por exemplo. Gostaria de talvez, vamos distribuir aqui também para o Mac. E para o Windows Desktop. Né? Então, eu tenho views personalizadas para cada uma das plataformas. Você pode, por exemplo, aqui no Android, mudar o tamanho de uma seção aqui do seu formulário, acrescentar uma ou outra informação, ou ocultar uma informação que você não quer exibir no mobile, simplesmente, por exemplo, tornando invisível aqui um label, tornando invisível um grupo, um panel ou um grupo de informações, como esse, por exemplo. Né? Então, se você estiver baseando aqui a sua aplicação no Multiview, que é um componente legal para fazer esse tipo de funcionalidade, você pode simplesmente ocultar o Multiview aqui correspondente e ele não vai estar disponível naquela plataforma. Então isso é um recurso que já estava presente na ferramenta. Né? Em termos de código, o que é que acontece? Você tem um único código, então nós vamos aqui para o código, é o mesmo código fonte, porém ele tem referências a múltiplos FMX. Então é um arquivo .pas e múltiplos formulários, múltiplos FMX. Tá? Então isso é o Multi-Device Designer, né? Com capacidade aí para que você personalize o formulário em cada uma das plataformas, né? Como a gente está vendo aqui. Além do Multi-Device Designer, eu tenho aqui o Multi-Device Preview. Então o que o Multi-Device Preview faz? Ele permite que você visualize a sua aplicação simultaneamente em múltiplas plataformas, não importa, inclusive se você adicionou uma view para essa plataforma ou não durante o design, né? Porque automaticamente ele vai se comportar adequadamente em cada plataforma. Você só adiciona uma view quando você precisa personalizar a visualização para uma determinada plataforma. Então, por exemplo, eu quero visualizar essa mesma aplicação aqui num Android de 7 polegadas, né? Talvez num iPhone aqui maior,
ou no Sony Smartwatch, ou no relógio do Motorola, ou no Google Glass, né? Então você pode aqui escolher quais plataformas você quer visualizar e aqui deixa eu organizar aqui a visão para que fique maior. Então você tem aqui um preview em tempo real da sua aplicação, né? Você está aqui em tempo real observando como é que a aplicação vai se comportar em cada dispositivo ou cada plataforma que você quer suportar das que você selecionou aqui, ok? Então esse é o Multi-Device Preview e agora eu vou mostrar a nova feature do RAD Studio 10.1 Berlin, que é o Live Preview direto no device, FireUI Live Preview. Então, para que isso funcione, você tem uma app que deve ser instalada em cada um dos dispositivos. Na verdade, esta app está baseada no conceito de tethering, que é um framework que está disponível para você utilizar nas suas aplicações, seja VCL ou FireMonkey. Então, nós estamos distribuindo, junto com o Delphi Berlin, uma app. Ela está ela existe tanto para Windows quanto Mac, quanto iOS e Android. E esta aplicação sendo executada em seu dispositivo, vai apresentar um preview do formulário que você está manipulando aqui no Delphi em tempo real lá no device. Essa aplicação já está disponível tanto na Apple Store, tá? FireUI App Preview, tanto na App Store quanto no Google Play, ok? Então eu tenho ela já instalado aqui tanto neste iPad quanto no meu Android, tá? E nós vamos utilizar para mostrar esse formulário aqui que a gente está trabalhando aqui no RAD Studio Berlin. Mas nós também temos disponível no produto o instalador tanto para Windows quanto para Mac se você quiser. E os fontes desse projeto também estão disponíveis, são parte do produto. Lá no source do produto, onde estão os fontes dos componentes, você tem o fonte também do Live Preview, ok? Então, eu vou ativar aqui no tablet, no Live Preview, ele vai procurar na rede, então os dispositivos devem estar na mesma rede, ele está procurando na rede um host. Quem é o host? É a minha IDE. A IDE é um server do AppTethering. Então eu vou selecionar aqui esse IP, que é onde está o Delphi rodando, né? E vou conectar. No momento que eu conecto, ele já está mostrando aqui a minha interface, exatamente o formulário que a gente está manipulando aqui na IDE do produto, ok? Então, esse é o Live Preview. Eu vou fazer o mesmo aqui no Android. Eu vou localizar na rede, esse mesmo IP, conectar, e aí você tem o preview no Android. E veja que ele está fazendo o preview de acordo com a plataforma, né? Por exemplo, aqui as tabs no mundo Windows estão no top, né, do lado de cima do formulário. Automaticamente no iOS ele transforma as tabs em botões aqui abaixo, né? As tabs passam a ser do lado de baixo, que é o default da iOS, no Android acima, que é o default do Android. Então isso é uma feature automática do FireMonkey, né? As tabs vão se comportar de acordo com a plataforma, só para citar um dos componentes. Os menus pop-up, o multi-device aqui, preview, todos vão se comportar, o multi-view, todos vão se comportar de acordo com a plataforma automaticamente. Então esse é o preview no device, o FireUI Live Preview direto no device. Ok? Isso é muito legal porque em tempo real você consegue fazendo as alterações de formulário e observando como é que ele se comporta aqui no device, tá? E o formulário aqui no device ele é vivo, tá? Não é uma imagem não. O formulário é vivo. Obviamente ele não vai executar eventos, métodos que você tem programado, mas você consegue inclusive testar, por exemplo, posicionamento, touch dentro do formulário. Ele é vivo, tá? Muito bem. Dando prosseguimento, um pouco mais sobre a plataforma FireMonkey, né? Então, o FireMonkey suporta a renderização nativa, ou seja, está disponível para iOS e Windows. Os componentes, se você configurar para a renderização nativa, o Control Type para a plataforma, ele vai renderizar através de controles nativos de cada plataforma. Então, ou estilizado, que é o default do FireMonkey, ou nativo, e hoje isso está disponível para iOS e Windows. Alguns componentes como Memo, Edit, Calendário, e nós estamos estudando aí a possibilidade de estender isso também para Android, então ter componentes nativos, né, renderização nativa dos componentes
Android. Novidades no Berlim para FireMonkey. Então nós temos um novo componente que permite você manipular os contatos, né, o Address Book do Android e iOS. Temos melhorias no Style Designer, temos um novo Item Designer para o List View, permite você personalizar cada item do List View, novo Font Style, melhorias no Mood Device Designer, nós já vimos o preview no device, né? E também suporte a novos estilos, né? E novas views no FireUI para Android Wear. Basicamente, estamos falando aí dos relógios da plataforma Android. Okay? Então vamos ver em detalhes cada um desses itens agora. Primeiro, o Address Book. Então é um componente tão visual, que lhe permite trabalhar com a lista de contatos nativo de cada plataforma. Tá? Então, o que esse cara te permite? Ele permite, por exemplo, carregar todos os contatos, alterar os contatos, criar novos contatos, fazer, por exemplo, a leitura de um grupo, modificar grupos, remover contatos, tudo o que você consegue fazer via a aplicação nativa de contatos do smartphone, você consegue fazer via o T-Address Book. Ok? Vamos lá para um exemplo, então, utilizando o Address Book. Então vamos lá, eu vou carregar aqui um exemplo inicial bastante simples. Né? Basicamente o que nós temos? Nós temos aqui um List View, um componente Address Book, ele é bastante simples, você tem aqui dois eventos, né, os quais são importantes. Primeiro, Permission Request e External Change. Então, primeira providência numa aplicação mobile para suportar contatos, se você está no Android, então aqui se você está compilando para Android, no Project Options, você deve habilitar em Users Permissions, você deve dar permissão de leitura de contatos. Então aqui você tem um Read Contacts, caso você vá só ler os contatos. Tem um Write Contacts, caso você queira alterar. Né? E tem um Get Accounts também, que é necessário se você vai implementar alterações. Ou você tem, caso você tenha mais de uma conta no celular, né, com contatos separados. Se você não configura a permissão, no caso do Android, você vai ter um erro no momento de tentar ler os contatos. Então, toda vez que ele vai acessar o Address Book, ele vai disparar esse evento aqui, Permission Request. Então, se você não tem direitos de acesso, né, porque não foi dada a permissão na aplicação, você pode aqui fazer um tratamento para isso. No iOS, na primeira execução é que ele vai pedir, não é na instalação, mas sim na primeira execução, ele vai perguntar se você permite ou não acessar os contatos. E aí vai ocorrer da mesma forma o evento aqui, e você pode fazer um tratamento de habilitar ou desabilitar controles de acordo com a permissão que o usuário der. Muito bem, o que é que está acontecendo aqui? Nesse botão Load, a gente vai utilizar um task, né, que é do Parallel Program Library, para executar a carga de contatos em segundo plano e não congelar a interface. Então aqui ele vai ler todos os contatos e está adicionando nesse list view que está na tela. Tá certo? Então isso para exemplificar como é que eu trabalho com os contatos. Tá? Eu vou compartilhar aqui a tela do Android com vocês e nós vamos executar essa aplicação aqui, Address Book. Tá? Eu vou fazer aqui a carga dos contatos. Ó. Então ele leu aí, os contatos que eu tenho no dispositivo. Estou carregando os contatos e o source, que é de onde como esse contato foi criado. Tá? E aqui no simulador, aí nós vamos rodar outro exemplo. Esse cara aqui. Esse é um exemplo que acompanha o produto. Né? Então, que é uma lista de aniversários. Então, aqui um pouco mais elaborado, ele vai carregar a lista de aniversários, né, de acordo com a data de aniversário dos contatos, dizendo quanto tempo falta para o aniversário aí do cara.
e aí está mostrando uma interação um pouco mais detalhada com a lista de contatos. Então vou aqui executar esse cara no simulador, porque aqui no simulador a gente tem alguns contatos de exemplo que podem ser utilizados para que nós possamos testar, né, sem exibir aí contatos reais. Né? Então, aqui são contatos fictícios que estão no simulador do iOS, né? Estou simulando como um iPad 2. Aqui você tem quantos dias falta para o aniversário aqui do cara, tal. O que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui para o Home no simulador. Vou aqui no aplicativo nativo de contatos. Nós vamos ver exatamente os mesmos contatos, né? Aqui disponíveis. Fazer aqui alguma alteração. Por exemplo, este contato aqui, ó, ele não está aparecendo lá na lista porque ele não tem uma data de aniversário aqui. Então vamos adicionar aqui um aniversário para ele. Tá? Aqui no birthday. Vamos fazer de conta que ele faz aniversário dia 30. Né? Salvamos. Carregar novamente a nossa aplicação. E vou fazer um refresh, tá? Usando o pull to refresh aqui, e aí o cara já está aqui disponível, né, na nossa lista. Tá? Então, aí interagindo com os contatos no iOS e no Android. Dando andamento às novidades para FireMonkey no Rádio Studio 10.1 Berlim, nós temos também avanços no Style Designer. Então, nesta versão, nós estamos trazendo um editor de estilos totalmente reformulado, integrado à IDE. Ele utiliza o próprio Structure View da IDE para que você selecione os objetos a serem estilizados. Então é algo realmente muito mais natural de ser utilizado. Eu vou mostrar para vocês como é que isso está funcionando nesta edição. Torna possível realmente muito mais fácil que você editar e criar seus próprios estilos. Então vamos iniciar aqui criando uma aplicação FireMonkey, aplicação Device. Trazer para essa aplicação, por exemplo, um Groupbox. Né? E eu gostaria de ter um Groupbox, porém com uma outra cor, né? Uma outra cor de fundo. Tá? Então como é que nós podemos fazer isso? Botão direito aqui no Groupbox, vamos editar o estilo desse Groupbox. Então aqui está a representação do Groupbox no Structure View. Né? Você tem aqui o background. Então eu vou trazer para dentro aqui do background um TImage. Okay? O próprio TImage que você usa na aplicação. Né? Então aqui um TImage dentro do background. Vou alinhar esse TImage ao client. Eu vou também colocar uma margem aqui no top, digamos 10 pontos aqui, 10 pixels de margem, né, para que não encubra o texto do Groupbox. E vamos carregar uma imagem aqui, então, que vai ser a cor, né, que nós vamos utilizar de fundo. Então aqui no Multi Resolution Bitmap, eu vou ler aqui um bitmap aqui, por exemplo, esse blue, né, e vamos setar aqui a propriedade dele para que ele faça o stretch. Então aqui no Wrap Mode, vamos passar aqui para stretch, vai ocupar toda a área livre. Né? E com isso você tem agora um Groupbox com um novo estilo. Então vamos salvar aqui para aplicar as alterações. Está aqui o seu Groupbox. Vamos colocar aqui um texto. Groupbox Test. Vou trazer aqui um label, por exemplo, só para que vocês tenham ideia de como é que fica, né, o resultado final. E um edit. Né? Então, com esse azul de fundo aqui, eu posso, por exemplo, colocar meu label aqui em branco. Né? E fica um destaque bem legal. Então, aqui em Text Settings, Color White. E podemos aqui também colocar
um bold no estilo, e aí você tem um group box personalizado. Então, esse é o novo padrão aqui, o novo editor de estilos integrado à IDE, muito mais fácil de usar, realmente bastante prático, ok? Então vamos lá, vamos seguir em frente. Vimos aí Style Designer, avanços no List View. Então, o novo List View tem agora integrado um Item Designer. Esse Item Designer permite que você configure a exibição do item aqui do List View de uma maneira totalmente personalizada diretamente na IDE. Então você tem aqui, você entra em Design Mode e configura o Item Design ao seu gosto. Né? Obviamente isso aumenta a flexibilidade desse componente. Isso era uma demanda de muitos usuários, então está aí essa nova feature do List View. Então vamos ver isso também, um exemplo na prática. Vamos iniciar então pela criação de uma nova aplicação. Vou partir aqui desse template Header e Footer. Vamos criar aqui uma pasta Dynamic List View. Então, nossa aplicação está salva. Nós vamos adicionar aqui um List View naturalmente. Ele vai estar alinhado ao cliente, ocupando todo o espaço da tela. Eu vou trazer também aqui um prototype bind source. Para quem não conhece, esse cara é como um dataset que te ajuda a simular dados quando você está desenhando sua aplicação. Então você pode fazer o design da aplicação, um protótipo usando esse dataset, esse prototype bind source e depois substituí-lo por um dataset real. Então não importa aqui se é um dataset conectado ao banco em memória ou o protótipo, né, a forma de construir a aplicação será a mesma. Então não importa se estamos usando dataset conectado a uma base ou o protótipo, né, a forma de construir a aplicação para efeitos desse exemplo não vai mudar. Então aqui está tudo salvo. Nós vamos adicionar alguns fields, né, ele vai gerar automaticamente alguns dados para nós. Então eu quero aqui color e color names. Né? Eu quero também contact names, contact titles e o contact bitmaps. Então vamos adicionar esses caras aqui. Ok? Então nosso prototype bind source contém alguns dados, né, alguns atributos que nós vamos utilizar aqui para ligar via o bind visually, né, usando Visual Live Binds, conectar ao nosso list view. Então, de um lado aqui, os atributos do prototype bind source e de outro, o list view. O list view possui já desde do início, né, algumas personalizações. Então, aqui no item, por exemplo, né, do list view, você pode trocar a aparência dele. Né? Então, essa aparência você pode ter, por exemplo, uma imagem com texto à direita, com um botão, uma imagem com texto abaixo, e por aí vai. Né? Existem aqui algumas opções pré-definidas, uma imagem só com um texto com um detalhe à direita, existem algumas opções já pré-definidas, que provavelmente muitos de vocês já utilizavam. A novidade no Berlim é que você tem aqui esse Dynamic Appearance. Então, esse cara permite que você personalize o visual do List View. Né? Então, trocando aqui para Dynamic, ele já acrescentou aqui um texto adicional, né, no meu list view e permite que eu acrescente aqui outros atributos. Né? Então, o meu Dynamic vai ter um texto, né? Eu posso inclusive nomear esse texto aqui. Então, esse cara aqui vai ser, por exemplo, o nome, né? Então, contact name, ok? Muito bem. Vamos adicionar alguém mais aqui. Então eu quero aqui outro texto, tá? Então vamos adicionar aqui mais um texto. Vai ser esse texto 2. E vamos adicionar uma imagem. Então aqui um tem image. Posso adicionar acessórios, o que for, né? Tudo que o List View suporta.
Então aqui meu texto 2, ele será aqui o title, né, do contato. Então vai ter o nome, o title do contato e o bitmap. Então vamos só fazer esse ajuste aqui, ó. O object name aqui vai ser contact title, para que fique fácil você identificar depois aqui no LiveBind Designer, né? E a nossa imagem será aqui nomeada como contact bitmap. Muito bem, vamos fazer as ligações. Então aqui no LiveBind Designer, contact name vai para o contact name, o contact title para o contact title e o bitmap para o bitmap. Então, feito as ligações, salvar, eu posso fechar aqui o visual LiveBind. E aqui os itens, obviamente, estão agora necessitando de um ajuste. Então, eu vou alterar aqui para o modo de design, onde você tem visualmente um item representado, né, ou item do list view representado. Então, você pode facilmente arrastar as coisas aqui e organizá-las dentro aqui do item. Então, eu vou reduzir aqui o bitmap, vou alinhá-lo aqui à esquerda. Eu posso aqui tomar o contact name e vou diminuir aqui um pouco ele. Trazer aqui um pouco à direita, né, e um pouco acima. Então, o contact name eu quero dar um destaque aqui para ele, então eu posso trocar aqui a fonte, tá? E o tamanho. Então vamos colocá-lo aqui em negrito, né? E o size, aumentar aqui um pouco o tamanho da fonte do contact name, ok? Você tem os alinhamentos, né? Você tem o test align, então vamos trazer aqui leading, então ele vai ficar aqui alinhado à esquerda e completar o espaço vazio, né? Depois o contact title, também vou reduzir aqui um pouco. E vou alocá-lo aqui abaixo, né? Só melhorar um pouco aqui o espaço. Aí. E o contact title vai estar logo abaixo. Okay? Do mesmo tamanho. Alinhado também leading. Algum ajuste aqui na fonte, né? Eu quero ele em itálico, por exemplo, tá? E um pouco menor, né? Então, aqui 10, vamos reduzir um pouco e colocar um pouco abaixo aqui, ok? Então esse é o meu design, tá? Vamos sair do modo de design e aí você tem já em tempo, na IDE, né? no seu form em tempo design, o seu list view perfeitamente adaptado, e todos os itens, né, ajustados, ok? Então isso mostra como realmente ficou fácil. Se nós voltarmos aqui para o Design Mode, está aqui, basta você fazer os ajustes desejados e sair do Design Mode. Então isso mostra realmente como ficou fácil personalizar o List View. Se eu quiser colocar outra imagem, um botão, um acessório, seja o que for, tudo é válido aí dentro desse item design, desse Dynamic Appearance, que é o novo modo do List View. Então aí foi a evolução do List View no RAD 10 Berlim. Outras melhorias no mundo FireMonkey, então suporte a font faces a partir do font style. Então você tem aqui agora propriedades estendidas no font style para fontes que suportam características como font faces, né? Então você tem aí alguns atributos adicionais que podem ser configurados para as fontes. Mais algumas novidades. Temos um novo Platform Service para diálogos. Isso basicamente é uma substituição de todos os diálogos da plataforma, sem perder a compatibilidade. Então, show message, show message DLG, todos eles agora você tem também uma versão a partir de um conceito de serviços de diálogo e que tem comportamento adequado em todas as plataformas. Então, diálogos síncronos e diálogos assíncronos. Vou mostrar isso para vocês
daqui a pouquinho, melhorias no serviço de Clipboard para fazer copy-paste de imagem e também formatos textos e formatos customizados, isso no FireMonkey, então isso é multiplataforma. Suporte para Accelerator Keys no Windows, então aquela opção que você tem em aplicações Windows, né, de navegar através dos Accelerator Keys, né, Alt alguma coisa, e Touch Animation no List View. Então, deixa eu mostrar um pouquinho aqui um exemplo das mensagens, né? Então, vamos aqui para o código-fonte. A mensagem tradicional, quando você utiliza, né, um show message, né, daqueles tradicionais usados na aplicação, ou message de LG e etc. Ou message dialog. Porém, agora você tem esta classe que possui uma instância já class methods, né, definidos. Então, com esses class methods, você não precisa instanciar a classe T Dialog Service, né? Basicamente, você vai utilizar o Dialog Service, Message Dialog ou Show Message, e aí você tem a opção de definir se ela é assíncrona ou não, e o comportamento vai mudar em função da plataforma que você está, né? Então, você tem mensagens assíncronas e mensagens síncronas, tá? Disponíveis agora tanto nas plataformas mobile quanto desktop. Então aqui dois exemplos, né? Uma mensagem tradicional, tá? Nesse caso síncrona, ele vai aguardar que você faça o clique para continuar o processamento. E aqui um exemplo de uma mensagem assíncrona. Então, na mensagem assíncrona, no momento de definir aqui o message dialog, você passa como parâmetro, né, um método anônimo para essa função do message dialog. O que vai acontecer? Quando o usuário clicar em uma das opções da mensagem, ele vai executar esse método anônimo. Então, o processamento não para nesse ponto, né? Ele continua e quando o usuário fizer o clique, ele vai executar esse método anônimo que você apontou aqui. Isso é importante, por exemplo, no Android, que não tem diálogo modal. Uma brincadeira aqui. Eu vou trazer aqui para o formulário um label. Okay. Vamos posicioná-lo aqui, né, em qualquer lugar. Vamos fazer um teste. Então, vou voltar aqui para o código. E após a chamada aqui do diálogo, nós vamos fazer o seguinte. Label 2, text, passei por aqui. Famosa mensagem utilizada no momento de achar um problema na aplicação, né? Então, passei por aqui. Executar a aplicação. Nós estamos usando o serviço síncrono, né? Então, na verdade aqui o default da plataforma é síncrono, né? Então esse cara vai executar o default da plataforma. Então o que acontece? O label não foi alterado até que eu escolha uma das opções. Ok? Vamos trocar aqui para o serviço assíncrono. Então agora eu vou usar o message dialog do assíncrono, né? No próprio Windows. Então vou executar de novo a aplicação. Ao clicar no botão, já ocorreu a alteração aqui do texto. Por quê? Porque ele não espera que você faça a escolha, né? Porém, quando eu fizer a escolha, ele vai executar aqui o código que está aqui nesse procedimento, nesse método anônimo. Entendido? Então esse novo serviço de diálogo está disponível para todas as plataformas. Muito bem, dando prosseguimento, o nosso assunto agora é o Windows 10. Então, por que adotar o Windows 10? Primeiro que esta é a versão do Windows que tem o ritmo mais rápido de adoção da história. Hoje já são mais de 270 milhões de dispositivos rodando o Windows 10, numa estatística aí bastante atualizada, né? E a adoção por empresas segue em crescimento. A VCL oferece o melhor caminho para que você migre para o Windows 10, porém segue suportando versões anteriores do Windows. Então você pode rodar a sua aplicação em Windows 7, Windows 8, mas dá a sua aplicação um aspecto nativo de uma aplicação Windows 10, sem perder compatibilidade com versões anteriores. No futuro próximo também, a Microsoft está
em beta com um projeto chamado Centennial, e esse projeto vai permitir que sua aplicação Windows 32 64 bits seja distribuída via o Windows 10 Store, a loja virtual da Microsoft, e nós vamos suportar isso no RADStudio. O que é que você tem de suporte para o Windows 10 no RADStudio? Primeiro, que a VCL segue sendo a melhor e mais completa biblioteca de componentes para o Windows nativo. Na VCL você cria aplicações Win32, 64 e agora também integração com as APIs do Windows RT. Temos na VCL componentes específicos para o Windows 10. Então, existem alguns controles novos, visuais, né, que tem o aspecto visual aí e a interface do Windows 10, além de componentes para notificação e contratos que permite você compartilhar dados de sua aplicação com outras aplicações do Windows 10. Então, isso está disponível, na verdade, desde o 10 Seattle. Nós temos no Berlim melhorias na integração com Windows RT ou Windows RT, e suportando inclusive agora Bluetooth Low Energy, então você pode trabalhar com beacons no Windows 10, da mesma forma que o Mac reconhece beacons, agora no Windows 10 você tem as APIs do Windows RT disponíveis para beacons, com Auto Discovery. Atualização do DirectX para DirectX 12, Scale e HDPI avançados, você tem um melhor suporte multi-monitor e também para altas resoluções, monitores de altas resoluções na sua aplicação final. Então, antes de entrarmos aqui na parte de IoT, eu vou mostrar um pouco para vocês alguns exemplos aqui de aplicações Windows 10. Tá? Então, por exemplo, uma aplicação com notificações por Windows 10. Né? Então, aqui enviando notificações para o sistema operacional, você vai ver que está gerando uma notificação nativa aqui na bandeja, né? Na central de ações do Windows 10. Tá? Padrão de notificação. Então, isso numa aplicação VCL ou numa aplicação FireMonkey, pouco importa. Né? Isso está suportado nos dois frameworks, tanto VCL quanto. Tá? Então, aí, notificações. Outro que eu gostaria de mostrar são os estilos nativos, inclusive para os diálogos do Windows, né? Os diálogos comuns do Windows, por exemplo. Vou trocar aqui um estilo, vamos passar aqui, por exemplo, para esse estilo. E quando eu faço, por exemplo, a abertura de um Open Dialog, um Find, qualquer diálogo nativo do sistema operacional, ele também está estilizado, não somente os controles da VCL, mas todos os diálogos vão se tornar estilizados seguindo o padrão de estilo aplicado à sua aplicação. Tá? Então isso também é novidade para o Windows 10. E outros alguns controles novos que já foram introduzidos no Seattle, né, e estão sendo aperfeiçoados agora aqui no Berlim. Então, esse suporte para o Windows 10. Vamos em frente com Internet das Coisas. Isso é parte, um dos temas principais dessa release do RADStudio 10 Berlim. Bem, por que o suporte IoT? Bem, IoT é uma das áreas que mais cresce no mundo da TI hoje. Né? Então, a internet das coisas está se tornando algo realmente relevante. Se nós formos um pouco além do marketing, porque existe realmente muito marketing em torno disso, né? Mas o que você tem no IoT são algumas tecnologias muito interessantes e que estão se tornando baratas e onipresentes. É aí que está a grande oportunidade. Né? Isso permite que você automatize tarefas rotineiras e te dá o poder da computação distribuída. Então, sensores distribuídos, placas como Arduino e outras mais, os próprios dispositivos móveis. Então, a importância do IoT ela tem se revelado aí a cada dia e a internet das coisas é algo que realmente veio para ficar. No RADStudio, você tem conectividade tanto na RTL, além do suporte propriamente dito à internet das coisas, para várias plataformas. Então, nós temos um framework que é ArpTethering, que permite envio de informações e ações entre aplicações, não importa a plataforma que elas estejam, pode ser de uma aplicação VCL para uma aplicação FireMonkey ou vice-versa. Né? Bluetooth, então,
componentes Bluetooth, Bluetooth Low Energy, para conexão com qualquer tipo de dispositivo, e suporte a beacons, né? É o que nós começamos a suportar no XZ8 e vem sendo aperfeiçoado, então você tem suporte a todos os padrões de beacons aí do mercado. Também via Wi-Fi, então o Tethering ele funciona tanto via Bluetooth quanto Wi-Fi, você tem conectividade HTTP e REST, e você pode usar Wi-Fi, o HTTP e REST também para se conectar em devices que respondem a comandos TCP/IP. Né? Existem devices que podem ser controlados via Wi-Fi, via comandos TCP/IP. Algumas novidades para IoT no Berlim. Melhorias dos recursos já existentes, então ampliação dos estándares e funções do Bluetooth Low Energy. Suporte agora para Android Wear, ou seja, os relógios baseados em Android bastante melhorado, inclusive com view própria para os relógios, né, com um Form Designer e Preview e Form Preview para os relógios. Vou mostrar aqui rapidamente isso. Vamos lá, vou criar aqui uma aplicação no device em branco, né? E você tem aqui views agora, olha, por exemplo, Moto 360, Sony Smartwatch, né? Para que você possa desenhar aplicações para Android Wear. Né? E isso está disponível também aqui no Mood Device Preview. Tá? Então, além de algumas outras melhorias que facilitam a construção de aplicações para os smartwatches. E uma nova arquitetura IoT para componentes orientados a metadados. Então, isso eu gostaria de investir um pouco de tempo nisso. No GetIt, que é a nossa solução para distribuição agora de componentes, que está integrado, né, de pacotes integrado à IDE, você tem agora uma vasta biblioteca de componentes para IoT. Nós vamos passar lá diretamente para a IDE e ver isso diretamente no produto, mas eu tenho agora componentes específicos por fornecedores, por marca de dispositivo, que facilita a integração enormemente. Né? E outra novidade dessa versão são os Sync Points. Os Sync Points são extensões do MS, né? Futuro RAD Server. Nós vamos falar sobre o RAD Server agora em seguida também. Já comentamos, né? Suporte a Bluetooth Low Energy no Windows 10, integrando a API do Windows RT. Então você tem total suporte a Bluetooth Low Energy, Bluetooth Advertisement, que são as mensagens no Bluetooth no Windows 10, no Advertisement, e beacons. Então, nos beacons, além do suporte ao formato tradicional Beacon e OutBeacon, agora suporte também para o Eddstone, que é o formato do Google, tanto iOS quanto Android. Então, devices que são do padrão Eddstone também agora são suportados no Radio Studio 10 Berlim. E algumas melhorias no Beacon Fence. Vamos lá. O que é o Sing Connect? Né? E o que são esses componentes baseados em metadado e em fornecedores? Né? Lá no GetIt, vamos passar aqui para a ferramenta, você vai encontrar, deixa eu fechar esse cara aqui, lá no GetIt você vai encontrar componentes, vou pegar aqui, Internet das Coisas, específicos para diversos fornecedores de mercado, diversos produtos que estão disponíveis para IoT no mercado, e esses componentes encapsulam a complexidade da captura de dados. Então, eu tenho um componente genérico, por exemplo, para Beacon, e tenho um componente genérico para esses dispositivos que fazem leitura de batimento cardíaco, por exemplo, para quem pratica esporte, como esses de cintas, né, que você usa para corrida e outros mais, mas além do componente genérico, né, como por exemplo esse Generic Heart Rate Monitor, você tem componentes específicos para cada um
das marcas e dos mais comuns modelos que estão disponíveis no mercado. Aqui vão ser adicionados mais ao passar do tempo, né? Então a ideia é ter aqui mais e mais fornecedores contemplados com componentes específicos. Nós estamos aqui nesse momento olhando para os mais utilizados. Então você tem os genéricos e tem os específicos de cada fornecedor, né? Por exemplo, eu posso vir aqui e digamos que vamos integrar, criar uma aplicação integrada aqui com esse leitor do Zafar, que é para captura de batimento cardíaco, né, na prática de esporte. Então aqui você tem mais informações sobre o dispositivo, né, e aí nós vamos instalar então esse controle na IDE. Né, então você tem aqui as licenças, nós vamos aceitar. Esses componentes são free, todos esses de Internet das Coisas não tem custo adicional. Ele está instalando e compilando os componentes. Aí está. Vou fechar aqui o GetIt. E aqui ele já carregou um exemplo, né, de uma aplicação utilizando esse sensor do Zafar. Mas nós podemos descer aqui no formulário. Então você tem um componente para discovering do device e tem um componente específico para esse device, né, que é o Zafar, onde ele vai te dar eventos e propriedades que são específicas desse dispositivo. Então ele facilita o tratamento, né? Ele facilita a identificação e você a lidar com esse device em particular, tá certo? Então esse é o objetivo desses componentes, né? Nós chamamos de Sing Connect, são os componentes que fazem a ponte aí de conexão com os dispositivos de mercado, tá? Então, como você pode ver, ele adicionou o componente aqui na sua tool palette normalmente, tá? Então, nesse caso é o componente para conexão com o Zafar, e aí você encontra aí outros N, né, controles, ok? Aqui os eventos, por exemplo, quando ocorre a conexão, então aí você tem um evento que ocorreu a conexão e está habilitando, desabilitando certas funcionalidades e assim sucessivamente, ok? Então, Sing Connect, a habilidade de adicionar esses componentes, são os componentes de IoT que estão presentes, disponíveis via GetIt, tá? Estão disponíveis aqui no GetIt Package Manager, ok? Além dos outros componentes que também estão no GetIt, que já estavam, né, que são componentes tradicionais, open source ou não, ok? Muito bem. Então, falamos do Sing Connect. O SingPoint, ele é uma extensão do EMS, né? O EMS é o nosso servidor de aplicações para RAD, Delphi e C++, nós vamos falar mais dele em seguida, né? Ele é um servidor pronto para uso para aplicações multicamadas, e o SingPoint ele permite que você colete dados de um dispositivo IoT à distância. Então você tem um dispositivo aqui, um device como Windows ou Mac, rodando o SingPoint e ele está capturando dados de algum sensor, um beacon, um tag ou o que for, e enviando esses dados para o MS Server. Tá? Então essa é a função do SingPoint. Então vamos imaginar que você tenha um sensor de temperatura, por exemplo, em um frigorífico, ele pode ter ali um equipamento próximo que está fazendo a coleta do dado e enviando esse dado para o MS Server. Okay? Então essa é a função do SingPoint, é uma extensão do EMS ou RAD Server. Essa vai ser o novo nome desse produto, nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Okay? Aqui um exemplo do fluxo de dados que aconteceria nesse conceito do MS integrado com o SingPoint. Né? Então você tem uma aplicação cliente falando com o MS, com o RAD Server, e via o SingPoint, que está rodando numa máquina Windows ou Mac, você tem a integração, seja Bluetooth ou Z-Wave, com os dispositivos inteligentes fazendo captura de dados e trafegando essa informação de volta. Ok? Então isso é
a integração entre SingPoint e SingConnect via o EMS. E vamos em frente porque ainda tem mais. Vamos falar de recursos adicionais do RadioStudio 10.1 Berlim. No Seattle foram introduzidas diversas melhorias de produtividade, por exemplo, o dobro de memória da IDE, filtros no Object Spectre e uma série de recursos de produtividade, suporte melhorado para múltiplos monitores. No Berlim existem mais melhorias de produtividade. Primeiro, alguns tópicos que já foram cobertos, como o instalador, o novo instalador e o App Preview on Device, nós já vimos isso hoje, são recursos que aumentam a sua produtividade. Mas também temos um novo Welcome Page simplificado, aquela página onde você pode reabrir seus projetos, etc., abrir um exemplo ou criar um novo projeto ali, são os atalhos principais da IDE. Suporte ao Form Designer flutuante, algo que vem sendo solicitado aí há muito tempo. Vou mostrar isso para vocês. Também melhorias no suporte de alta resolução e melhorias de performance no Live Binding. Então, vou passar aqui para a ideia, né? Aqui a ideia clássica com todo as janelas em modo embutido na ideia, né? Vamos configurar aqui para o modo de formulários flutuantes, né? Ou descolados da IDE. Então aqui no Form Designer você tem Designer embutido, né? Eu vou desmarcar essa opção, ele avisa que você deve reiniciar a IDE. Então vou fechar aqui e carregar de novo. E aí ele vai destacar os editores e você pode ter mais de um formulário ao mesmo tempo carregado, né? Visível na tela. Então só pegar aqui o Classic Undocked. Tá? Vou reabrir o mesmo projeto. Então você tem agora o formulário aqui separado e a visão do código e formulário ao mesmo tempo. Ou se nós adicionamos aqui, por exemplo, um novo form, então você tem a habilidade de ter os dois forms lado a lado, como já foi um dia. Né? Então, suporte ao layout clássico com os forms não embutidos na IDE. Então aí o Form Designer flutuante, né? Conforme nós mostramos. Outras melhorias de produtividade, o Structure View otimizado para C++, então ele está baseado agora no C++ 11, né? E tem aí controle e mostra dependências de header no CLang, isso focado em C++, melhorias no controle de bookmarks, expansão da seleção baseada em sintaxe, o Ctrl W, isso é bem legal. Deixa eu mostrar aqui, vamos aqui para o código. E, por exemplo, digamos que nós estamos aqui nesse trecho do código. Né? Então, além aqui dessa visualmente dele ressaltar aqui os diversos alinhamentos que você tem, né, na estrutura do código, se eu utilizar aqui o Ctrl W, ele vai expandindo a seleção de acordo com os blocos de código. Por exemplo, aqui ele está marcando este begin end, né? Eu vou pressionar mais uma vez Ctrl W, ele agregou aqui o for. Mais uma vez, ele fechou este begin end. Mais uma vez, ó, outro nível de estrutura, e assim vai. Você vai aumentando a seleção do código dentro de um método. Tá? Então, vai expandindo, ó, como vocês podem ver. Tá? Esse é o Ctrl W, é uma feature nova. Outra novidade da IDE é esta janela que mostra a toxicidade de métodos, ou métodos toxicity. Esse cara, ele mostra o quanto um método pode estar sobrecarregado. Né? Então, ele segue aqui alguns parâmetros, por exemplo, o tamanho do método, a quantidade de parâmetros que ele recebe, né? Quantas linhas, a quantidade de parâmetros. O cyclomatic, que é quantos caminhos alternativos, né, mínimos você tem dentro do método, se você for implementar, por exemplo, teste unitário desse método, né, e quanto o número aqui mais se aproxima de 1, ele, digamos,
é o ideal, né? O mais próximo de 1 é o ideal. Então, por exemplo, nós podemos vir aqui em Project, e aí você tem aqui a janela, essa consulta, né, esse método de toxicity que te dá essa avaliação. Né? Então, como você pode ver, acima de 1 aqui são os caras que estão apresentando um alerta, né? Eles podem ser métodos que talvez possam ser refatorados para simplificar o método, a manutenção e até os testes. Tá? Então, isso tudo é configurável, né? Quais são os parâmetros que você quer usar para determinar na sua aplicação os métodos que talvez são candidatos a um refactoring. Tá, ok? Então, clicando aqui, por exemplo, eu vou aqui, ele vai me levar aqui no código ao create, né, ao método que a gente está ali sobre ele, e realmente é um método bastante grande, como vocês podem ver aqui. Ó. Então, esse aí é indicador de toxicidade ou possível, né, problema no método. Qualidade, performance e estabilidade. Um foco realmente muito significativo, assim, é exemplo do que ocorreu no Seattle, agora no Berlim, em qualidade e performance. Então, em média, 25% das tarefas de desenvolvimento desta release estiveram focadas em resolução ou de problemas ou melhorias do produto, né, em todas as áreas. Nós tivemos o maior número de correções e pequenas melhorias de todas as versões, são mais de 2.500 bugs fechados nessa versão. Né? Também algumas melhorias ocorreram na parte de debug, especialmente para mobile. Então tem CPU View agora no mobile, para inclusive iOS 64 bits. Ele consegue fazer a avaliação de strings, Unicode diretamente também no debug window. Ok? Então aí quanto à qualidade, atualizações do FireDAC. Então aí uma série de atualizações e melhorias no FireDAC, são atualizações de drivers do FireDAC e novas funcionalidades, por exemplo, você tem aqui um service admin do Oracle, então através de um componente no FireDAC você consegue inclusive gerenciar a instância do Oracle, subir e baixar o banco, né? Além do que já tinha isso para Interbase também. Tá? Então atualizações aí de drivers, todos os drivers praticamente atualizados no FireDAC. Rapidamente sobre Interbase, o Interbase ganhou um prêmio, né? Esse foi um evento na Europa, né? Ele foi premiado como o uso mais inovativo de dado, né? Especialmente pela feature do Change View. O Change View ele permite que você controle ou que você tenha em conta somente os dados que estão sendo alterados no banco. Então eu consigo, através de uma subscrição do Change View, trafegar somente os pacotes que foram alterados numa eventual sincronização. Tá? Então esse é um recurso do Interbase XZ7 bastante interessante. Tá? Então fica aí o recado com relação ao Interbase, é um banco que suporta múltiplas plataformas, está disponível para iOS, para Android, além de Windows, Mac e Linux. Tá? E o ChangeView também está disponível em todas essas plataformas. Então, quando você faz uma aplicação mobile que tem alterações mobile e você precisa sincronizar, o recurso do ChangeView automaticamente te informa quais são os dados que foram alterados. Novas extensões do MS ou RAD7. Nós vamos detalhar mais o RAD7 ainda hoje. O RAD7 agora suporta metadado do servidor. O que é isso? O metadado permite que você, qualquer aplicação, né, compreenda as APIs que estão exportadas via esse servidor EMS. Então, é uma documentação automática das APIs, é um padrão aberto das APIs do seu servidor EMS. Né? Isso é o suporte para server metadata. E serviços federados, os sync points. Os sync points são, nós já falamos sobre eles, são as aplicações que permitem que você colete dados dos sensores que estão à distância. Né? Então, e você consegue enxergar esses dados diretamente via os back-end endpoints, que são os métodos lá do EMS. Outras melhorias significativas ocorreram no WebBroker, no DataSnap, especialmente
As bibliotecas HTTP Client para conexão REST e HTTP e HTTPS, elas não dependem mais de INDI ou de OpenSSL, usam a conexão nativa da plataforma agora. Tá? Também atualização das APIs, tanto do Microsoft Azure quanto do Amazon AWS. Em resumo, o que é que você encontra no RadStudio 10.1 Berlim? O novo instalador, como nós vimos hoje, compilação nativa para múltiplas plataformas, com as bibliotecas de alta produtividade como FireMonkey, VCL, suporte para Windows 10. Um avanço enorme no suporte à internet das coisas, IoT, como vocês viram, com suporte, o Sync Connect, Sync Points. Um grande foco em qualidade, né? Vocês viram quantas melhorias e pequenas melhorias que são realmente importantes no dia a dia para a produtividade do desenvolvedor, mais produtividade, especialmente o FireEye, o preview no device, como nós vimos hoje, e preparado para aplicações corporativas, né? Então, o FireDAC extremamente atualizado para todos os bancos de dados de mercado, e os serviços do MS ou RAD Server e serviços cloud. Então, esse é um resumo do que nós temos no RadStudio 10.1 Berlim. Essas são as edições do produto, você já conhece, então está disponível aí no Starter, Professional, Enterprise e Architect. Não temos mais Ultimate, né? Ultimate agora é parte do Architect. Apenas lembrando que o Delphi ou C++ Ultimate é o Delphi Enterprise com a adição do pacote de BPower Studio para gerenciamento e otimização de banco de dados. E o Delphi ou C++ Architect é o Delphi Enterprise com o RStudio, que é a solução para arquitetura de base de dados, modelagem de base de dados. Então, não existe mais a suíte Ultimate, ela foi incorporada pelo Architect, e o Architect, então, é o Enterprise com o RStudio, que é a solução para modelagem de dados. Aqui estão novamente os meus contatos e as nossas comunidades no Facebook. E nós vamos passar agora ao vivo com perguntas e outras novidades para vocês.